Olá, gente linda, tudo bem? Letícia aqui do canal Tarô em Dupla. Não sei de onde vocês estão me vendo, mas eu moro aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade bem fria. Então, por isso que eu estou assim com esse modelito bem quentinho. Talvez alguns de vocês vão olhar e vão dizer, meu Deus, mas aqui tá um calorão e ela com esse monte de roupa. Mas aqui tá bem frio, gente. Então, alguns recadinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando aqui agora, não esquece de se inscrever, tá bom? Ativar o sininho ali pra você receber as notificações. Você é sempre muito bem-vindo aqui, tá? Aqueles que já são inscritos, gente, muito obrigada, tá? A participação de vocês é muito importante. Então, assim, curte, comenta, compartilha, tá? Quanto mais interação a gente tem nesse vídeo, mais o YouTube entrega, né? Ele entrega para mais pessoas, tá? Porque daí ele entende que é um material bacana, né? Outra coisa, vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba meu e da Thaís, tá? Para que vocês possam conhecer a nossa outra rede social lá, tá bom? Eu sou terapeuta energética, holística, a Thaís é terapeuta integrativa, tá? Então, lá na rede vizinha, vocês vão conseguir lá ver, né, quais trabalhos mais a gente faz, né, as terapias que a gente trabalha, tá bom? São todos muito bem-vindos por lá também. E caso desejem também uma leitura particular de tarô, é lá também que vocês vão encontrar o nosso contato, tá bom? Vamos lá então para sua leitura? Bora lá! Oi, Libra, tudo bem? Vamos lá para sua leitura de junho? Vamos ver como é que Libra inicia esse mês de junho, quais são aí as energias mais fortes para esse mês, né? Mais predominantes, tá? Vamos lá, Libra. É uma leitura intuitiva, tá? Pro coletivo de Libra, né? Então não vai ressoar com todo mundo e tá tudo bem, tá? Você pega somente aquilo que fizer sentido pra você e o restante você joga pro universo, combinado? Adapta aí também pro seu momento, tá? Afinal de contas, a gente não tá fazendo uma leitura para nenhuma área específica, né, da vida, tá? Então você joga aí pro seu momento, adapta, tá bom? E veja como melhor aproveitar os conselhos e as mensagens do tarô, tá bom, Libra? Vamos lá, então? Vamos ver aqui. Como é que Libra inicia esse mês? Mas, gente, olha só. 6 de espadas. 6 de espadas já saiu para Leão, para Gêmeos e agora para Libra. Então, se você tem Leão e Gêmeos no teu mapa, de repente vai lá e assiste os vídeos também, porque as leituras, porque pode fazer sentido para você, Libra. Que mais, por favor? Olha, o 7 de espadas aqui, ó. O que mais para Libra? O 5 de ouros. Olha só, é interessante quando se repetem assim as cartas, porque eu embaralho bastante, tá? Depois eu corto, né, junto os montes e eu espalho assim, ó. Eu espalho. Então, e busco uma carta conforme o meu sentir, né? Então, não é nem assim, ficaram todas juntas, né? Ficaram todas juntas. Não. É interessante isso. Bom, vamos lá. Libra, quando eu olho esse 6 de espadas, tá? Com esse 7 de espadas, eu percebo, assim, um excesso muito grande de pensamentos, tá? Um excesso, assim, às vezes são problemas, né? Mas aqui, as cartas me dizem que você talvez tenha condições de se livrar desses problemas, né? Desse excesso, tá? Desse excesso de pensamentos, tá? Mas é preciso que você se esforce para isso, tá? É preciso, às vezes, que você busque, inclusive, ajuda para isso, tá? O que eu vejo aqui? Talvez alguns problemas, né? Algumas questões que estão fazendo com que você, eu não vou nem falar em crise, tá? Mas com que você, sabe quando a gente às vezes
dá mais importância, né? Ou agrega ainda mais coisas àquilo que já tá conturbado. Pois é, a gente vê aqui Libra meio que num processo assim, ó, nossa, não tô sabendo como sair dessa situação, né? Tá meio complicado, tô vendo que não acho uma saída. Mas isso é uma coisa assim, ó, que você precisa aliviar, tá? Isso tá muito no teu mental. Gente, esse mês tá todo mundo com o mental meio, né, a mil aí. Isso tá muito assim no teu mental, tá? Pode haver uma preocupação com questões financeiras, pode haver uma preocupação às vezes com algo que é preciso eu resolver em qualquer área da minha vida, pode, tá? Mas assim, ó, se você não liberar, se você não tirar esses excessos, né? Ou seja, eu preciso dialogar, mas se eu não for direto ao ponto, eu não vou conseguir chegar num resultado, eu não vou conseguir chegar numa solução. Eu preciso retirar aquilo que não é importante no momento. Eu preciso, inclusive, parar de pensar naquilo que não é importante no momento, né? Talvez você esteja, Libra, querendo resolver muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Ou querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí não dá conta, tá? Aí realmente você não vai dar conta. Quando eu olho esses 5 de ouros aqui, dá uma olhada. Olha só, a gente tem ali um monte de caveirinhas, né? Esse aqui é o Santa Muerte Tarot. Então ele é bem diferentão, ele é temático, né? Então a gente tem ali alguém andando em cima dessas caveirinhas, né? Então, por mais que seja uma carta do elemento terra, né? Que fale aqui de algo... digamos assim, não é uma carta que fala da nossa mente. Mas olha como é simbólico isso, né? Olha como é interessante quando a gente tem essa simbologia, inclusive junto com esses 6 de espadas aqui, né? Então, que são elementos que falam da mente, né? Do nosso racional. O quanto de preocupação eu estou tendo com algo, né? Que eu estou buscando resolver, né? Mas talvez eu não esteja conseguindo. E aí, se você não está conseguindo, é por quê? Porque você está ainda precisando se desfazer de alguma coisa. Ou focar somente naquilo que de fato você precisa resolver, você precisa fazer, tá? É começar a fazer, né? Não dá pra ficar só pensando. Enquanto você ficar com 1000 ideias ou 1000 formas de fazer, ou daqui a pouco... como é que eu vou dizer? Ah, mas são muitas opções às vezes, né? Não, foca naquilo que de fato é factível, naquilo que de fato é passível de você conseguir fazer, tá? Você precisa focar naquilo que você consegue fazer, porque senão você não vai sair do lugar, você não vai conseguir fazer os movimentos necessários para que você resolva, para que você materialize isso, tá? E aí fica o conflito, né? Então, às vezes, Libra, é interessante até pedir ajuda, tá? Às vezes a gente precisa de ajuda, né? Às vezes a gente precisa entender que a gente não precisa fazer tudo sozinho, né? Por que não? Aqui, inclusive, o jogo, ele tá dizendo, olha, se você buscar ajuda, você vai ter. Se você buscar ajuda, você vai ter ajuda. Basta que você busque. Agora, se você não buscar, se você ficar, né, às vezes ali no orgulho, né, não, faço tudo sozinho, tenho que resolver sozinho, não tem nada, tá? Se você pedir ajuda, se você buscar isso, você vai conseguir, tá? Vamos ver aqui agora o que temos de possíveis desafios para Libra, mês de junho. Olha aqui o 7 de paus. Ó, mais uma carta 7 no desafio, né? Como é que tá a tua espiritualidade, Libra? Como é que você tá lidando com a tua espiritualidade? Como é que tá a tua fé? O que temos aqui de energias positivas?
o 3 de ouros, ó, mais uma carta de ouros no positivo, tá? Então, assim, ó, a primeira coisa que eu já vou falar aqui sobre os desafios, tá? Possíveis desafios. Esse 7 de bastões aqui, ele traz pra mim uma questão assim, ó, primeiro lugar que me veio, tá? Da tua fé, tá? Da tua vibração, da tua energia, como é que você está lidando com isso, né? Como é que tá a tua proteção energética? Como é que tá o teu espiritual, né? Você sente assim que você está protegido ou você sente que você está vulnerável talvez a energias alheias, tá? Isso é muito importante você observar, tá? Cuidado para você não se colocar numa posição de resistência, tá? Cuidado com isso, tá? Às vezes, como eu disse lá em cima, se você buscar ajuda, você vai ter, tá? Mas você tem resistência a isso. Por quê? Você não se sente merecedor de receber algo, né? Às vezes, quando a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda, é porque a gente não se sente merecedor do receber, tá? É importante a gente olhar para isso, tá bom? Aqui a gente também pode estar falando de Libra, né? Estar indo em direção a algo que não ressoa com a sua energia e por isso uma certa indisponibilidade, né? E daí entra nesses excessos de pensamentos, inclusive, né? Ou seja, eu quero buscar ajuda, mas eu não tô direcionando essa busca para o lugar que eu tenho que buscar, que eu tenho que direcionar, tá? Mas eu vejo muito mais aqui uma certa resistência de vocês mesmos. Tá? Quando eu vou para energias positivas, favoráveis, olha aqui o 3 de ouros, gente. Mais uma vez, a colaboração. Aqui é vocês podendo contar com pessoas, tá? Podendo contar com ajuda, inclusive da espiritualidade. Mas vocês precisam se abrir para isso. Vocês precisam, assim, querer, tá? Ou seja, ninguém vai adivinhar que eu tô precisando de algo. Gente, e aqui quando eu falo de precisando de algo, pode ser de um momento para conversar, pode ser do tempo, né, daquela pessoa, do ombro amigo, pode ser de finança, né, preciso resolver alguma coisa, preciso de dinheiro, não tenho nesse momento. Pode ser para fazer algum trabalho, para desenvolver alguma coisa, tá? Pode ser às vezes para até um despertar de alguma ideia, né? Nossa, eu tô aqui com esse pensamento e eu não consigo desenvolver isso, né? Então, por que não contar, né? O 3 de ouros aqui, ele fala pra gente desse trabalho em equipe, né? De eu poder contar com as outras pessoas, ou seja, eu tenho uma habilidade, o outro tem outra habilidade. E o outro tem outra. Então, a gente pode, unindo essas habilidades, fazer algo muito maravilhoso. Fazer algo muito melhor. Fazer algo que eu não estou conseguindo fazer sozinha. Entende? Por isso aqui fala do buscar ajuda. Ó, 6 de espadas com 5 de ouros. Eu preciso buscar ajudas. Tem muitas cabeças pensantes, ó, e que podem me ajudar. Que podem ser contribuição para mim. E aqui tá a confirmação disso. A força de solução para você, Libra, é buscar ajuda. É buscar contribuição de alguém ou de mais pessoas, enfim, tá? É buscar a contribuição de algo, tá bom? Seja talvez para equilibrar as tuas energias, para melhorar a tua qualidade vibracional, seja para desenvolver algo, tá? Seja para tomar uma decisão. Ah, nossa, não tô conseguindo chegar numa conclusão aqui sozinho. Então, numa resolução, eu preciso de alguém para me ajudar, para contribuir comigo. Olha que carta linda. Tá? Então, assim, não fica resistente a isso, não precisa, tá? E se você percebe que isso tem a ver com orgulho,
O orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Se isso se refere a medo, o medo não vai te levar a lugar nenhum, ele só vai te travar, tá? Vamos ver aqui como é que desenrola essa questão aí para Libra. Olha só, o julgamento. Essa carta saiu para Sagitário, eu acho. Que mais? O Imperador. E o que mais, por favor, para Libra? 9 de Copas. Então, a gente tem aqui o julgamento e a gente tem um imperador no desafio. Quanto de resistência vocês têm para se abrir para aquilo que é novo? O quanto de resistência vocês têm para não mudar a situação, para ficar nessa questão de que já não faz mais sentido, né? Quando o julgamento vem, ele diz assim, olha, se você quer algo novo, você precisa abandonar o velho. Você precisa deixar para trás o velho. E olha só, olha o 6 de espadas aqui, ó. O 6 de espadas fala da gente realmente mudar de fase, né? Da gente realmente, assim, fazer um movimento de passar de um lugar para o outro, de sair de uma situação para outra, né? E a gente encontra essa resistência aqui, esse medo muitas vezes, tá? E às vezes o querer fazer tudo sozinho. E ok, às vezes o caminho é sozinho, mas às vezes não, tá? Às vezes sozinho a gente não consegue. Às vezes, como já diz, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas talvez a gente não vá tão longe, né? Ou a gente vai mais rápido, mas acompanhado às vezes a gente vai mais longe, né? Então aqui o julgamento, ele fala sobre você, Libra, julgando literalmente, tá? A tua capacidade de conquistar o novo, a tua capacidade de buscar o novo. Aqui a gente tem uma rigidez muito grande, a gente tem aqui uma autocobrança muito grande, tá? A gente tem aqui uma resistência muito grande, né? Não, eu já estou aqui, aqui a gente tem um orgulho também, tá? Lamento dizer, mas desde o início do jogo eu tô percebendo essa energia do orgulho e agora se confirmou, tá? É como se eu não quisesse dar o braço a torcer aqui. Por algo, por alguém, enfim, para algo, para alguém, tá? Às vezes é preciso dar um passo para trás para dar 10 para frente, tá? Então aqui a gente tem essa rigidez, né? E você está prestes a receber o chamado, né? Como a gente diz, tá, Libra? A carta do julgamento, ela fala desse chamado, né? E aí, aqui eu vou te dar vou te trazer uma mensagem muito importante, tá? É necessário que você amadureça os teus sentimentos. Aqui é amolecer o coração, literalmente, tá? Sai dessa rigidez, sai desse julgamento de que você precisa ter um posicionamento muito firme, de que você precisa manter aquela palavra, né? E eu não tô dizendo aqui para você não ter palavra, de forma alguma, mas é que às vezes a gente faz promessas, né, que a gente não pode cumprir. E ok, tá tudo bem. Então eu vou entrar num novo processo, né? E de preferência não fazer promessas. Eu gosto de brincar com isso, porque a gente sempre diz, né, não promete que tu não pode cumprir. E aqui, porque aqui é o segurar a palavra, né? É eu ter aquela firmeza, tá? E também, claro, né? A gente tem aqui Libra sendo convidado, tá? Sendo convidado pela vida, né?
a sair de alguns posicionamentos mais rígidos, tá? Mais severos muitas vezes, tá? Às vezes eu tô num trabalho, por exemplo, aonde eu sou muito cobrado, aonde eu entendo que é um abuso aquilo ali, né? Porque ser cobrado é uma coisa, mas ter abuso nessa cobrança é outra bem diferente, né? Então é preciso que você ouça o seu coração, tá? É preciso que você perceba que existe vida fora daquilo, né? Se é um relacionamento que você percebe que é um relacionamento abusivo, onde há um certo abuso mesmo, né? É interessante que você se abra para as novas possibilidades que a vida vai te oferecer, ou que ela já está te oferecendo, tá? Então, sair dessa posição, né? Aqui a gente também pode estar falando de librianos ou librianas que vivem isso há muitas e muitas encarnações, tá? E hoje mantém um certo padrão, né? Ou seja, isso já vem de outras, né? Aqui é um patamar um pouco maior, né? Mas enfim, é necessário que você, assim, ó, escute com o coração, tá? Para que você perceba as oportunidades que a vida tá te gritando. Porque a vida tá gritando para você que você precisa se abrir para algo novo. Então perceba o que é esse algo novo. Não deixa o cavalo encilhado passar, como a gente diz, né? Às vezes ele passa só uma vez, tá? Vamos ver aqui um conselho para Libra, mês de junho. Conselho para Libra. O Cavaleiro de Espadas, ó. É você indo buscar novos horizontes, né? É você indo em busca daquilo que te move, literalmente, né? Ou seja, o que faz sentido para mim, tá? Aqui a gente tem diálogos muito assim, de muita contribuição, tá? Eu tenho aqui a busca pela informação, tá? Eu tenho aqui também, como conselho, né, o não queimar a largada, né? O não me antecipar aos fatos, tá? Olha o 7 aqui, ó. O desafio de vocês, né? Então, são os excessos de pensamentos, tudo que for excesso, falta de jogo de cintura, né? Então, aqui, às vezes, é eu queimando a largada. Então, aqui o conselho diz assim, olha, não queima a largada, não se antecipa. Não coloca a carroça na frente dos cavalos, né? Não coloca o carro na frente dos bois, tá? Vai com calma, mas vai. Não para. Mas tu não precisa se antecipar aos fatos. Principalmente isso aqui, tá, Libra? Não se antecipar aos fatos, tá? Para que as coisas fluam. Para que você consiga que o seu pensamento e as suas ações, elas estejam em sincronicidade, elas estejam em sintonia, tá? Para que você tenha movimentos bem pensados, digamos assim, sem excessos, tá bom? Vamos ver o que nós temos no fundo do deck. Olha só, Cavaleiro de Espadas, de novo. Temos aqui no conselho o Cavaleiro de Espadas e no fundo do deck desse aqui a gente tem também o Cavaleiro de Espadas. Olha só que coisa, né? Corroborando essa coisa do cuidado, não se antecipa aos fatos, não se precipita, tá? E os 5 de espadas no fundo desse deck aqui. Olha só que coisa, né? Falando dos conflitos, tá? Cuidado. Às vezes, quando a gente se antecipa aos fatos, a gente cria conflitos, a gente entra em embates que não nos levam a lugar nenhum. E o 5 de espadas, ele justamente diz isso. Evita a discussão, evita se envolver naquilo que não faz sentido para você. Evita enfim, aquele embate, aquela discussão que vai só te trazer desgastes e que por mais que você digamos assim, mantenha a tua posição,
com razão, você vai perceber, você não vai ter esse sentimento, né? De tipo, ok, eu realmente mostrei que eu tô certo, então tá tudo bem. Não, você vai ficar em conflito mesmo assim. Então não vale a pena. Então, oráculo Magia das Bruxas, vamos ver aqui agora uma mensagem desse oráculo maravilhoso para Libra. Palavras. Presta atenção no que as palavras dizem de fato e não naquilo que gostarias que elas dissessem. O poder das palavras pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal. A gente veio fechar com chave de ouro, e tem uma chave aqui mesmo, ó. Veio fechar com chave de ouro, porque tantas espadas nesse jogo falam sim da nossa mente e das palavras que saem pela nossa boca e daquelas que a gente escuta, né? Então, cuidado. Como eu disse, não se antecipem aos fatos, tá? Cuidado nos diálogos, cuidado para não se envolver em conflitos que não vão te levar a lugar nenhum. Certo, Libra? Então, essa foi a mensagem para vocês. Conta para mim aqui nos comentários se fez sentido para você, se foi contribuição para você, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.